Olá, meus amigos e minhas amigas. É com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui dando sequência às doutrinárias da Casa Espírita Consciência e Vida. Esse ano, excepcionalmente, sempre com temas envolvendo e a respeito de Jesus, do nosso divino e amado Mestre. Então, é uma felicidade estarmos aqui. Temos disponíveis aí nos canais, no YouTube, nas redes, diversas palestras de, inclusive, palestrantes renomados, Divaldo, Haroldo, dentre diversos outros, e aí os quais respeitamos muito, mas mantemos aqui esse espaço que é nosso, dessa casa tão acolhedora, que nos faz nos sentirmos de fato como se fosse nossa, e de fato é. Tenho certeza que posso falar isso. E é uma felicidade estar podendo contribuir mais uma vez com esse espaço aqui, com esse momento de reflexão, né? Com essa fonte de conteúdo, fazendo o que nós gostamos, o que o Mestre nos indicou que fizéssemos, que é divulgar a mensagem, levar a palavra e as lições de Jesus adiante, né? Claro que com a nossa visão, e cada um é importante que a gente vá buscar também na própria fonte e tomemos as nossas próprias interpretações, com base sempre nas fontes e nos textos bíblicos, né? E no Evangelho e também na literatura espírita, propriamente dita. Então, hoje, o tema é uma pergunta, né? O título. E para iniciar, para contextualizar, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do Evangelho de João, especificamente do capítulo 1, que é que ele apresenta. É onde está essa pergunta. A gente vai contextualizar ela, mas antes vamos introduzir aí o que é que João nos traz. Ela está no versículo 38 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Evangelho esse que é um pouco diferente em termos de conteúdo, em termos de abordagem dos outros três. São 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, chamados inclusive de sinóticos, né? Conhecidos como evangelhos sinóticos, por possuírem ali conteúdos e metodologia descritiva e narrativa semelhantes em um percentual muito grande do seu conteúdo. O Evangelho de João vai diferir um pouco. A gente sabe que o Evangelho de Mateus, 2 dos 4 evangelistas que estão no Novo Testamento, 2 dos 4 tiveram contato, conviveram com Jesus. São eles Mateus e João. Os outros 2 não. Marcos e Lucas escreveram o Evangelho com base em relatos. A gente sabe que Mateus são as anotações de Levi. Mateus, que é o Levi, tem as famosas anotações de Levi, que inclusive no livro Paulo Estevão a gente ouve falar muito. Inclusive é o primeiro, através das anotações de Levi, é o primeiro contato de Estevão com o Mestre Jesus, com as mensagens do Mestre, e aí ele encontra o conforto e encontra de fato tudo aquilo que ele já interpretava do Velho Testamento. Ele já entendia o Velho Testamento e as leis mosaicas a escritura, né, do Velho Testamento. Ele já entendia daquela forma como Jesus colocava. Então, quando ele tem contato com as anotações de Levi, que se dão início ali, que são a base do Evangelho de Mateus, ele diz: esse é o Messias, esse é o divino amado, o profeta Nazareno, de fato é o Messias que tanto esperamos. Então a gente vê que o Evangelho de Mateus é com base nas suas próprias anotações. Já o de Marcos, João Marcos, vai no próprio livro Paulo Estevão. A gente sabe que Marcos compõe e escreve o seu evangelho com base nas informações que ele obtém de Pedro, nas memórias de Pedro. Então tem aí conforme a convivência de Pedro com Jesus é relatada ali no Evangelho de Marcos. As histórias que Pedro sabe, ele relata a Marcos. Já o de Lucas, também no livro Paulo Estevão, a gente sabe que ele busca muita coisa, muita informação de Paulo, com quem ele conviveu muito, e também por orientação do próprio Paulo, o apóstolo, de Maria. Ele vai a Éfeso, salvo engano, e busca ali as anotações. Tanto que o Evangelho de Lucas tem muita coisa da infância de Jesus, algumas coisas, é um dos que traz. Então ele conta com Maria ali para fazer as suas anotações e compor o Evangelho. E João é um pouco também
é um dos discípulos, um dos apóstolos que conviveu com Jesus, assim como Mateus. Mas João vai fazer o seu, ele não escreve, ele dita, vai ditar e construir o seu evangelho já no final da sua vida. João é um dos discípulos que não foi martirizado, sofreu muito, foi perseguido, preso na ilha de Patmos e torturado, mas não chegou a morrer no martírio, ele morreu idoso, João. E é esse evangelho de João que difere bastante dos outros, porque João já apresenta não Jesus como o Messias, não o Jesus que para os romanos, não o Jesus que os judeus esperavam, mas ele transcende isso aí, o entendimento de Jesus, do Cristo, e apresenta Jesus como de fato é esse ser cósmico, né? Ele, inspiradíssimo, vai iniciar o seu evangelho, e a gente já entra no evangelho para chegar, a gente vai chegar no tema, calma. A ideia é fazer aqui uma contextualização, comentar também a respeito, primeiro para a gente falando, aprender e assimilar e que consiga também ajudar vocês nas suas reflexões. A ideia aqui é fazer essa troca. Então vamos lá ao Evangelho de João, capítulo 1, que é onde está essa frase, a gente vai chegar nela. Eu não vou ler até o versículo 38 completo, mas fiz alguns recortes aqui que nos dão a noção de como é que João inicia. Então, primeiro, no primeiro versículo, João já nos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse no princípio, que do hebraico Bereshit, é o mesmo Bereshit, ou no princípio, que está lá no livro Gênesis, de Moisés. E o livro Gênesis, nós sabemos que fala ali a respeito da criação da Terra, não do universo. Então, ele está nos dizendo aqui, é um evangelho, então está falando de Jesus, e inicia dizendo, no princípio era o verbo, já dizendo, Jesus era esse verbo. E quando lá no Gênesis a gente tem a palavra de Deus, né, no primeiro vídeo que a gente colocou no canal, a gente já falou um pouco a respeito disso, e a gente recomenda que assistam, vejam também outras palestras, mas esse é um interessante de a gente buscar, que a gente faz essa abordagem com mais riqueza de detalhe. E inclusive o próprio livro A Caminho da Luz nos traz essa reflexão, desse paralelismo, né, dessa menção de João ao livro A Gênesis, já linkando, nos dizendo que no segundo versículo ele já diz, ele estava no princípio com Deus, ou seja, no princípio da criação da terra. Jesus, em comunhão plena com Deus, com o Criador do universo, está lá na criação da terra. E continuando no terceiro versículo, todas as coisas foram feitas por ele. Então no princípio Deus criou o céu e terra, e Deus disse, faça-se aquela narrativa toda poética, né? Que aquilo é uma poesia linda, o livro A Gênesis, de que Moisés, inspiradíssimo, escreve. Está falando da palavra de Deus, ou seja, do verbo de Deus, ou dos deuses, né? Elohim, que está lá no primeiro versículo, inclusive. Bereshit bara Elohim, que é deuses, ou seja, esses espíritos divinos, ou seja, que já estão em comunhão completa com Deus, Jesus e a sua legião de espíritos ali com os quais ele conta, responsáveis pela formação, pela composição da terra. Então é disso que João está falando aqui, já em referência ao livro Gênesis. E aí continua mais adiante, aí ele já entra na narração que está próximo do que a gente está do nosso tema. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Aqui ele já está falando de João Batista, né, da vinda de João Batista, que esse João é o que a gente tem essa informação no livro Boa Nova, salvo engano, capítulo 2 ou 3, Jesus e o precursor. É quem vai ali anunciar, endireitar os caminhos para Jesus, anunciar ali, fazer uma prévia da vinda do Cristo. E ele diz aí no versículo seguinte, João nos diz, este veio para testemunho, ou seja, João Batista veio testemunhar a vinda de Jesus. De fato, a gente em Boa Nova, inclusive, vê que Jesus o envia, né, ainda quando crianças, a gente vê que Jesus envia João Batista para que ele abra os caminhos para Jesus e já anuncia uma prévia ali da vinda do Messias. E de fato ele o faz. E avançamos, então João, o evangelista, no evangelho mais adiante, no versículo 14 nos diz, e o verbo se fez carne, ainda aqui, né, na sua maneira
poética de dizer no simbolismo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, falando a respeito da vinda de Jesus, que é esse verbo que estava, esse ser cósmico, que estava lá liderando, um dos responsáveis pela criação, pela formação do orbe que habitamos, que é o orbe terrestre, não do universo. O universo é Deus. Jesus é o responsável pelo nosso orbe terrestre. O Espiritismo, assim, nas suas diversas obras literárias, nos informa. Então, Jesus é esse verbo que estava lá no princípio e então se faz carne, ou seja, encarna entre nós. E ele diz que, a respeito desse verbo que encarna entre nós, que é o Cristo, mais adiante João diz, o Batista, testificou dele e clamou dizendo que ele é o que vem após mim, mas é antes de mim. Assim como Jesus falou, né, a respeito de Abraão, antes que Abraão fosse, eu já o era. Então Jesus é esse primogênito de Deus para nós, é o filho mais velho de Deus que conhecemos. E João o Evangelista continua dizendo, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram pelo Cristo. Ou seja, o que a literatura espírita nos confirma, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive. Moisés foi responsável por estabelecer a lei no povo hebreu ali, e o povo hebreu no Evangelho representa a humanidade toda. Então Moisés é responsável por estabelecer a lei, e Jesus vem falar do amor, da graça, né, da nossa ligação com Deus, vem falar sobre as verdades espirituais e divinas. Essa é a intenção. E João nos diz mais, no versículo seguinte, no 18 já. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho primogênito que está no seio do Pai de Deus, esse o revelou. Ou seja, olha que lindo. Deus a gente não é capaz de compreender ainda. Nós podemos sentir de certa maneira, talvez, imaginar, supor, especular a respeito, saber do que ele não pode deixar de ser, né, como nos diz o livro dos Espíritos lá, onipresente, onisciente, todo justiça, todo poderoso. Isso ele não pode deixar de ser, porque senão não seria Deus. O mais próximo que a gente chegou de imaginar de Deus, o mais próximo que a gente conhece de Deus é no seu Filho primogênito, que é Jesus, que tem os seus, para todas as culturas, para todos os entendimentos, os diversos enviados dele, os seus mensageiros, que são caminhos também seguros, se o levam a Deus, tá? Mas todos eles são, a gente entende, na doutrina espírita, que são enviados de Jesus, enviados da sua mensagem, que a expressão máxima que conhecemos é esse verbo que estava lá no princípio, no livro A Gênese, que João nos traz dizendo que esse verbo que se fez carne e nos deu todo esse testemunho, que é a sua vida, né, o seu exemplo. Então, é Jesus, o mais próximo que conhecemos de Deus. E aí, João Batista, na sua missão, a gente conhece, João é aquele que batizava no Rio Jordão e fazia esse ritual aí, que Jesus, por respeito, se submeteu a ele. Tem aqui João, inclusive, relata, eu não vou ler todo, mas João chega a batizar o próprio Jesus e anunciando que ele é o Cordeiro de Deus, todo aquele ritual. Jesus, em respeito, evidente, assim como participou das festas, participava ali, se entregou à cultura, né? Viveu de fato entre nós. Não que haja necessidade, de fato, isso no nosso entendimento, enquanto espíritas, do batismo em si, mas Jesus, em sinal de respeito ao seu precursor ali, se submete ao ritual e se deixa batizar. Mas João sempre, inclusive diz assim, esse é aquele que vem antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Eu não sou digno, na linguagem mais próxima da gente, de amarrar o cadastro, de amarrar a chuteira. A alparca é aquela alpercata que eles costumavam usar, os hebreus. Então João ali batiza Jesus, tem esse ritual, e aí a gente está chegando na frase, na pergunta de Jesus, onde no dia seguinte João está ali novamente no Jordão e vê Jesus e anuncia para os discípulos. Ele está acompanhado de 2 discípulos e anuncia: eis aqui, novamente, eis aqui o Filho de Deus, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, nos diz João, ouvindo isso, nos diz João Evangelista, os 2 discípulos, ouvindo isso de João Batista, passam então a seguir Jesus. Deixam João Batista um pouco de lado e seguem Jesus. E justamente aí Jesus
João Batista é o precursor, e muitos dos seus discípulos de fato fazem isso. Um desses dois é André, o irmão de Simão Pedro. João Evangelista e Tiago também, eles mesmos foram, segundo consta em Boa Nova, eles foram também discípulos de João Batista e passam a seguir Jesus. E João Batista então meio que cumprindo a sua missão aí, né? A gente sabe o final, anunciar a vinda do Cristo, e enfim, mas a gente sabe o final, o que é que ocorreu, foi a pedido de Herodes Antipas. A história a gente conhece, ele teve a sua cabeça decepada, mas antes cumpriu bem aí a sua missão, inclusive transmitindo alguns discípulos, encaminhando para o Mestre, como havia já sido previsto e acordado com Jesus. E então, ouvindo isso, os discípulos que acompanhavam João Batista passam a seguir Jesus. E aí que vem o tema que é a pergunta que é o nosso cerne. E Jesus, no versículo 38, Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Vamos respirar agora. A gente fez essa reflexão toda para a gente mergulhar, falar. É sempre bom também falar um pouco a respeito dos evangelhos, especificamente do de João aqui. Mas aí agora a gente entra no tema: que buscais? Tá? E essa pergunta que Jesus faz é uma das muitas perguntas que Jesus faz quando em contato conosco, né? Quando os seguidores ou a multidão curiosa em contato com Jesus, ou os necessitados, os doentes, vão em contato com Cristo, é comum que ele faça perguntas que nos levem à reflexão. Uma delas é essa, que é o cerne da nossa reflexão de hoje: que buscais? Mas antes, a gente tem também alguns outros exemplos. Em Mateus 25, isso está registrado também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, tem um diálogo de Jesus com o doutor da lei, com o fariseu, onde o doutor da lei pergunta a Jesus, talvez tentando ali colocar numa situação difícil, mas ou de repente, de fato, querendo entender do mestre, né? Apesar de ser um doutor da lei, Jesus despertava a curiosidade e era procurado por alguns fariseus, a exemplo de Nicodemos também, mas especificamente nesse diálogo com outro doutor da lei, o doutor da lei questiona ao mestre: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus ou para obter a vida eterna? Expressões que remetem a obter a plenitude de espírito, enfim. Então ele pergunta a Jesus. Jesus então devolve com outra pergunta, fazendo ele refletir e buscar nos recursos dele para que ele extraia essa reflexão. Então Jesus devolve dizendo: como ler a lei? Você conhece a lei, você é um doutor da lei. Lendo a lei, do que é que você extrai da lei que pode te responder essa pergunta? E ele aí então responde e inicia ali o diálogo, onde Jesus vai falar a respeito, inclusive ali vai citar a parábola do bom samaritano. E então, Jesus questionado devolve o interpelado com essa pergunta: como ler a lei? É uma pergunta que faz ele refletir. Ele é um doutor da lei, como é que ele tem acesso às leis, à lei, às escrituras ali, né, dos profetas e de Moisés? Como é que ele enxerga, como é que ele entende isso? Outro exemplo de uma pergunta de Jesus que leva o interpelado, o interlocutor à reflexão, é a passagem no cego de Jericó, né? Está no capítulo 20 do mesmo Mateus, e também consta tanto em Marcos como em João, em outros capítulos. Mas no cego de Jericó, Jesus chegando a Jericó, cercado de uma multidão, como era costume. Então, um cego de nascença, que é ali conhecido de todos, da região, ouvindo o barulho da multidão, questiona o que está acontecendo. E aí a multidão então diz que é o Messias que está ali, e ele então passa a gritar, esperançoso: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus insiste, a multidão tenta repreendê-lo, e ele insiste: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus então pede que, salvo engano, que ele seja trazido até Jesus. E aí o cego de Jericó chegando a Jesus com a pergunta: que queres que eu te faça? Jesus naturalmente sabe o que é que ele quer, o que é que ele precisa, um cego, e Jesus sabe. Jesus conhece o nosso íntimo, Jesus conhece as nossas necessidades.
Mas essa pergunta não é para que ele passe a saber, mas para que nós reflitamos a respeito. Essa podia também, que queres que eu te faça, podia muito bem ser o nosso tema de hoje, ser o cerne da nossa reflexão, mas ali o cego então responde: que eu veja, Senhor. E aí dá outra reflexão, outra palestra falando sobre isso, desse simbolismo dessa passagem, né? Um cego, talvez na nossa cegueira espiritual, em contato do Mestre, o Mestre nos pergunta: o que queres que eu te faça? O que é que você busca vindo a Jesus? E aí, inclusive, isso vai ser a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso ainda nessa reflexão aqui. Então, o que queres que eu te faça? O cego de Jericó responde então: que eu veja, Senhor. Olha Jesus fazendo a gente voltar para dentro de si mesmo, no nosso íntimo e refletir. Outro exemplo, breve agora, famosíssimo, Saulo, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, na estrada de Damasco. Saulo louco, perseguindo os cristãos e aquele genocídio todo que ele fez, enquanto ainda estava com a sua energia mal direcionada, né, com a sua paixão, com o seu fervor e como era Saulo. Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco. Saulo então cai de joelhos, em lágrimas e cego, em trevas, então enxergando Jesus ali com aquela luz brilhante que aparece para Saulo em espírito. E então Jesus vai perguntar a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aí, mais uma riqueza de pergunta, né? Jesus naturalmente sabe o que é que Saulo está perseguindo, mas será que Saulo havia refletido de fato o que era aquele movimento todo de perseguição aos cristãos? A gente, particularmente a nossa interpretação ali no livro Paulo Estevão, a gente enxerga que ele buscava no fundo a paz que os cristãos sentiam, pois Paulo, apesar de doutor da lei, com todos os recursos materiais à sua frente, um futuro materialmente falando promissor, não conseguia encontrar a paz que ele via em Estevão, no contato que teve em Pedro, ou nos cristãos, né, primitivos ali, trabalhadores, por exemplo, da Igreja do Caminho, no livro Paulo Estevão. Então, Saulo no fundo buscava isso, e Jesus, em contato com ele, interpela: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que você quer me perseguindo? Qual o seu propósito? Qual a sua busca? Então, nessas perguntas de Jesus, assim como essa, que buscais, a gente vai ter a oportunidade de refletir a respeito. Então, feito aqui essa introdução, falando em Paulo, né, a gente vai falar de alguém que o autor, inclusive espiritual do livro Paulo Estevão, inclusive, que é de quem Paulo é mentor, ou foi, né? Tem um contato, uma relação muito próxima de intimidade. O Emmanuel. A gente, para entrar nesse tema, que buscais, que é essa pergunta atemporal, que deve ser feita em cada momento das nossas vidas, quando a gente busca Jesus, quando a gente simplesmente vive na nossa vida. O que é que estamos buscando? O que buscais? Né? Quais são as nossas preocupações? Qual é o objetivo dos nossos desejos? O que é que pretendemos? E eu poderia, de maneira bem simples, e pode ter sido um raciocínio aqui, mas eu acho que a gente vai ganhar mais nós, tanto eu quanto vocês que estão nos dando tendo a paciência de nos assistir aí do outro lado, a esse vídeo. Eu acho que a gente ganha mais se a gente recorrer a uma reflexão do próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, sabiamente, com a sua maestria, quando fala do Evangelho, como fala de Jesus, nesse livro ele extrai alguns versículos, isola eles, e então faz reflexo de um versículo, de uma pérolazinha do colar de pérolas, ele próprio na introdução diz isso, do colar de pérolas, que são os evangelhos, que é o evangelho em si, que o evangelho não é o que está escrito, o evangelho em si é a vida de Jesus, é o exemplo que Jesus deu. Então, desse colar de pérolas, ele extrai uma pérola, e essa pérola possui uma beleza infinita, e é o que ele faz uma reflexão a respeito de uma dessas perolinhas, e ele busca aqui, no capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, que buscais? Ele extrai essa frase, situa ela no versículo onde ela está encaixada, e diz assim, e nos coloca o versículo: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então, vamos dar as mãos a Emmanuel agora e mergulhar nessa reflexão que eu copiei o texto aqui
no computador e vou acompanhar aqui a leitura. Deixei o livro de lado para a gente acompanhar por aqui. Então vamos mergulhar, dar os braços, dar as mãos a Emmanuel e mergulhar na reflexão que ele faz a respeito dessa frasezinha que é o tema da nossa reflexão de hoje. Repetindo, me perdoem aí as repetições, perdoem a nossa falta de habilidade. Então, lendo o texto, a gente percebe que Emmanuel vai tirar um pouco do contexto ali, especificamente como a gente procurou fazer aqui, introduzir dessa maneira, do contexto específico, né, de Jesus interpelando os seguidores de João Batista que passam a segui-lo, que não deixando de lado João Batista, mas dando um passo adiante, que é seguir o Mestre Jesus. Emmanuel tira um pouco desse contexto e volta para o entendimento aqui geral do texto da reflexão de Emmanuel, no capítulo 22 de Caminho, Verdade e Vida, o que é que a gente busca na nossa experiência religiosa. É a isso que Emmanuel nos leva a refletir aqui. O que é que a gente busca quando a gente está diante de Jesus, quando a gente busca Jesus? O cego de Jericó está ali. O que é que você busca quando você vem a mim? E aí vamos encerrar aqui a gente e caminhar com Emmanuel. Então, ele já começa dizendo uma frase que cabe falar muita coisa aqui. A vida, a respeito desse que buscais, Emmanuel começa a refletir. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Olha que lindo. Então, o que é? Ele já nos dá uma dica aqui. O que é a vida? O que é que eu espero da vida? Para a gente, eu convido a quem estiver ouvindo aí, quem estiver nos assistindo, o que é a vida para a gente? Em que consiste a vida? Emmanuel nos diz que a vida é um conjunto divino de experiências. E aí e o Espiritismo também nos entrega dessa maneira essa informação. A vida não é obra do acaso, não estamos num barco à deriva. Temos o nosso livre-arbítrio ali, mas o livre-arbítrio é relativo. Nós estamos caminhando sob a nossa responsabilidade, colhendo aquilo que já plantamos no passado e vamos colher no futuro o que estamos plantando agora. Mas a vida, em resumo, é um conjunto divino de experiências. Então consiste em diversas experiências que vivemos, cada um conforme sua necessidade, nem mais nem menos, para que obtenhamos o aprendizado necessário, para que soframos as provas, que vivenciamos as experiências felizes ou difíceis, né? Mas conforme as nossas necessidades. A vida é esse conjunto de experiências que nos deve fazer aprender com elas, assim como ele vai continuar dizendo assim. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, aí cada encarnação isolada oferece ao espírito, ao homem aqui entenda espírito, né? Ao ser humano encarnado, né? em espírito, oferece proveito de novos conhecimentos. Então, a vida é isso. Essa existência que a gente está aqui na matéria, nessa personagem Diego, e o espírito Diego agora está vivendo essa personagem Diego, que nada mais é uma experiência para que eu adquira novos conhecimentos, agregue novas habilidades, desenvolva, aprenda. Todo o resto, os recursos materiais, todo o resto deve estar a serviço disso. Vamos avançando. E ele continua. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. E aí, calma, a gente vai tentar elucidar aqui. Quando o Emmanuel fala aquisição de valores religiosos, não entendamos a religião como esse movimento exterior de frequentar o centro espírita, de ir na igreja, de consumir a hóstia, ou de em qualquer outro segmento religioso. Não é isso. Valores religiosos para o benfeitor Emmanuel quer dizer movimento de transformação interior, movimento de melhora íntima, movimento de aquisição de valores morais em consonância com as leis divinas. O Espiritismo, para pegar o exemplo, a gente é espírita, vamos pegar o exemplo do Espiritismo, tem os seus três aspectos, né? Científico, porque baseado em métodos científicos a gente constata informações e constata que existe a vida
espiritual, que é possível entrar em contato com esse mundo espiritual. Não é o Espiritismo que traz isso de novo, mas o Espiritismo organiza essa informação. Então tem um aspecto filosófico, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, o que buscais, olha aí, tem esse aspecto filosófico, né, que é filosofar a respeito de todo esse questionamento que é comum que nós façamos, e tem o seu aspecto religioso, ciência, filosofia e religião. Por que tem um aspecto religioso? Porque todo esse conhecimento científico e filosófico tem uma consequência moral. Essa consequência moral é a nossa melhora. Se você tem acesso a toda essa riqueza de informações, isso deve refletir o propósito de acessar todas essas informações. O propósito é que nos tornemos espíritos, seres humanos melhores, até alcançarmos a plenitude. Então, é isso que ele quer dizer quando ele diz que de todos esses conhecimentos que podemos adquirir nessa experiência divina, que é uma encarnação, que é a nossa existência material, uma das muitas que experienciamos e ainda vamos experienciar, de todos eles, o mais importante é a aquisição de valores religiosos, é o nosso progresso moral. Intelectual é importante, inclusive nos dá bases para que alcancemos o aspecto moral. A aquisição, todas as experiências são importantes, mas aquela que nos dá valores morais, aquela que nos coloca em consonância com as leis divinas, essas são as mais importantes. Não tirando a importância e a particularidade de cada uma das outras, mas a mais importante é essa que nos edifica, né? Então, continuando, ele nos diz assim, então assim, isso cada uma das experiências, né? Porque a gente deve ser grato a cada experiência pela qual nós passamos. Isso é uma frase difícil, mas por mais difícil que pareça. Então, se estamos gozando de plena saúde, devemos colocar essa saúde em favor da nossa edificação, da edificação do espírito, trabalhando pelo coletivo, vivenciando a caridade, vivenciando o amor ao próximo. Se estamos passando por um momento difícil de enfermidade, cabe também aprendizado. Com todas as experiências a qual temos acesso, é possível que possamos aprender e extrair aprendizado delas. Se estamos num momento de enfermidade, trabalhemos a nossa resignação, a nossa fé, apesar das intempéries. Se estamos vivendo um momento ou se vivemos nessa encarnação, pela misericórdia divina que nos concebeu, um momento de abundância material, abundância de recursos financeiros, por exemplo, é evidente, ainda que tenha sido nosso esforço, mas Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu ferramentas para que consigamos, através do nosso esforço, obter aqueles bens materiais. Então, graças a Deus, devemos colocá-lo em favor da coletividade também. Fazer esses recursos financeiros renderem frutos para a coletividade. Usar com sabedoria, sem excessos, sem valorizar os recursos financeiros mais do que, sem dar a ele o valor maior do que o que eles têm, quando de fato eles são, como a gente falou, ferramentas, são meios para que a gente cresça enquanto espíritos, né? Do outro lado, se a gente vive na escassez de recursos materiais, devemos usar essa experiência também para trabalhar a nossa humildade, eliminar tanto quanto pudermos ali o nosso orgulho. E então todas as experiências difíceis aparentemente aos olhos materiais ou felizes, entre aspas, todas elas servem ou devem servir para o nosso aprendizado. E aí continua, né? Emmanuel dá essa expressão a respeito dos valores religiosos e coloca o contraponto em seguida. Os homens, apesar dos valores religiosos significarem isso, elevação moral, os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, a gente costuma distorcer essa experiência religiosa. Kardec faz e Leon Denis também faz essa analogia da religião, dos valores religiosos, da mensagem. Estamos falando de Jesus aqui, principalmente de Jesus. E ao longo dos séculos, ao longo da história, é isso que aconteceu. É uma gota cristalina e límpida que desce dos céus e alcança a terra. Essa gota cristalina e límpida, quando entra em contato com a terra, ou seja, com as nossas imperfeições, com as nossas
com a nossa visão distorcida da realidade, essa gota límpida e cristalina no pó em contato com o pó da terra, que é a nossa imperfeição, que são os nossos valores, as nossas distorções, nosso egoísmo, nosso orgulho, vira uma lama. A religião, os valores religiosos em si são a água divina, né, da qual Jesus falou, a água que mata a sede para sempre. Então, mas ela, em contato com a nossa visão distorcida, se mistura e vira ali uma lama, uma água poluída, contaminada. Então a gente distorce. Então é evidente que Emmanuel coloca aqui, né, no jogo interior dos interesses egoísticos, mas a gente costuma recorrer à religião para obter benefícios materiais, a gente costuma buscar a religião para obter benefícios menores. E claro, a gente precisa dos recursos materiais, não estou aqui tirando a necessidade, mas a gente tem que ter consciência de que se satisfazer com o necessário, não deixando de ter ambição, não deixando de ter ganância, no sentido positivo da palavra, buscando nossa prosperidade. É evidente, devemos nos esforçar para sair da dificuldade, inclusive isso é um aprendizado, mas não colocá-la em primeiro lugar, não colocá-la como o cerne, não colocá-la como a nossa meta de vida, não colocá-la como a nossa primeira preocupação. Toda essa experiência, o crescimento, inclusive a prosperidade material, deve estar a serviço da nossa evolução moral, da nossa edificação. E Emmanuel continua discorrendo. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Ou seja, e é verdade, hoje a gente tem aí estabelecida a religião da prosperidade. Tanto a promessa dos líderes religiosos de buscando ali Jesus no seu templo, buscando ali a religião, fazendo doações do que quer que seja, você vai obter ali a prosperidade material. Você vai vencer na vida, como alguns costumam dizer, né, que a obtenção dos recursos materiais significa vencer da vida. Será que isso está correto? Vamos refletir. Então, você tem tanto a busca disso no caminho à religião, quanto a promessa disso de algumas religiões. E aí, Emmanuel continua. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, no centro espírita, por exemplo, será que a gente deve recorrer à espiritualidade para saber problemas mesquinhos? A cor da parede a cor que eu devo pintar a parede do centro, será que isso que devemos buscar em contato com a espiritualidade, em contato com Jesus? Será que a gente não está muito preocupado ainda hoje em sanar as nossas preocupações inferiores? O que é que estamos buscando de fato na religião? E aí ele continua avançando, e aqui o negócio vai ficando sério. Mais adiante, ele diz assim: esquecem-se esses religiosos, esses fiéis, né, ou essas pessoas que nós que buscamos a religião, estamos esquecendo, caminhando nesse sentido, de que o Cristo ensinou e exemplificou. E aqui a gente tem mais ou menos uma dica do que é que devemos seguir na busca do pensamento religioso. Se o Cristo ensinou e, acima de tudo, exemplificou, o que é que devemos buscar no Cristo? Aprender com ele e seguir o seu exemplo. Sim, porque é difícil, mas a proposta aqui não é se tornar Cristo, né? Jesus não veio nos ensinar lições para que nos tornemos Cristos. Jesus veio seguindo as lições de Jesus, seguindo a moral de Jesus, a moral cristã, na sua essência, do cristianismo primitivo. Seguindo essa moral, essa é uma proposta para que a gente se torne humanos, porque sem isso, nem humanos somos ainda. Então a proposta de Jesus, a proposta quando buscamos a religião, quando estamos diante do Cristo, no centro espírita, na igreja evangélica, ou seguindo qualquer um dos seus mensageiros, na cultura oriental, por exemplo, onde o cristianismo não tem tanta força,
mas ele tem os seus mensageiros. O cerne, a preocupação deve ser seguir os passos em termos da vivência do amor ao próximo, de todos os ensinamentos, né, do perdão, da caridade, do amor, enxergar publicanos, prostitutas e ladrões como irmãos, né, o tratamento com amor a quem quer que seja, perdoar mesmo quando somos ofendidos, a frase famosa no Pai Nosso que a gente tem dificuldade, fala, repete tanto, mas tem dificuldade de aplicar. Então, quando a gente busca a religião, essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso objetivo, não a obtenção de benefícios. Continua Emmanuel, a cruz do Calvário é símbolo vivo. Então, não aqui que a gente deva, Cristo ensinou e exemplificou, e ainda o exemplo maior foi ele crucificado no Calvário, onde lá no alto ele, apesar de tudo que fizeram, abandonado, crucificado, coroa com espinhos, todos os flagelos materiais que alguém pode sofrer, Jesus sofreu, e ainda assim ele estava lá pedindo perdão a Deus, porque quem fez esse mal a ele não sabia o que estava fazendo no fundo. Então essa é a mensagem. Jesus, que nada devia, que nada tinha a pagar, se submete àquilo, ainda amando quem faz isso com ele. Nós, com as cruzes diárias que eventualmente carregamos, já estamos desesperados, já estamos buscando, se revoltando com Deus. A gente respeita a dor de cada um, mas miremos o exemplo do Cristo, miremos o exemplo desse irmão mais velho que nos deu exemplo, que deixou essa mensagem, que é a sua vida, nos deu como legado a sua vida, a sua experiência material, nos dizendo que a vida continua, né? Apesar do sofrimento pelo qual ele estava passando ali, aquilo todo o sofrimento que nós passamos. Primeiro, a gente sabe que é necessário para o nosso melhoramento, para a nossa edificação, e isso passa, né? A vida mais uma vez, não é um barco à deriva. A vida tem fundamento, tem sentido, tem um propósito. Qualquer experiência pela qual estejamos passando, ela tem um propósito. E aí continua. Traz aqui, Emmanuel, um paradoxo, né? Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Para que a gente seja livre, a gente deve estar em comunhão perfeita com as leis divinas, assim como estão os espíritos críticos, né? Então, a gente sabe, a própria evolução, se a gente olhar para trás, a gente sabe que o livre-arbítrio ali do homem primitivo, né, das nossas primeiras experiências materiais, o livre-arbítrio é extremamente limitado. À medida que avançamos hoje, temos uma liberdade maior. E quando o espírito age perfeitamente conforme as leis divinas, esse espírito já tem aí total liberdade, já goza de plena liberdade, o seu livre-arbítrio é pleno, né? Tem esse avanço, né? Então, e ele encerra dizendo assim: sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de preocupações inferiores. Ou seja, se a gente não entende Jesus no nosso campo íntimo, se a gente não traz, como Paulo fez, né, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, até alcançarmos isso, a gente ainda vai ser escravo de pequenas ou maiores preocupações inferiores. Nós estaremos ainda preocupados, associando ou depositando a nossa esperança de felicidade em recursos transitórios. Então a preocupação que buscais deve nos fazer refletir em torno disso. Onde estamos depositando a nossa esperança de felicidade? O que é que estamos pedindo? O que é que estamos desejando? Qual a preocupação maior da nossa existência? Quando buscamos o centro espírita, quando buscamos a igreja, quando buscamos a experiência religiosa, o que é que estamos pedindo a Deus? Se a gente deposita isso, meu sonho que ia me fazer feliz é ter uma casa na praia, com churrasqueira, é passageira, transitória. O mar pode subir, o nível do mar, acabar com sua casa, sua felicidade está sujeita a muitas intempéries, a muitas coisas imprevisíveis ou suscetíveis de acontecer, e ela ia ali desabar a sua felicidade. Minha felicidade é meu relacionamento, meu casamento. O casamento a gente deve, claro, cultivar e seguir adiante fazendo a manutenção do casamento, mas
está sujeito a intempéries, está sujeito a desavenças. A felicidade é o meu bem-estar financeiro. Isso pode mudar. Tudo isso a minha felicidade é ter um carro lindo, um carro esporte, sedã, de motor potente, transitório. A nossa felicidade, eu li inclusive uma frase recentemente atribuída, não sei se é verídica, a Mahatma Gandhi, que felicidade é quando a sua fala, o seu pensamento e as suas ações estão em conformidade. Eu não concordo muito com Mahatma Gandhi. Para mim isso aí é coerência, né? Eu até li alguns comentários, mas felicidade, na verdade, eu não concordo. Se essa frase for atribuída a Mahatma Gandhi, com todo respeito e carinho e admiração que eu tenho, essa frase especificamente a gente discorda. Mas felicidade, como nos ensina o Evangelho, é agir em conformidade com as leis divinas. E aí conheçamos, as leis divinas estão exemplificadas perfeitamente na vida de Jesus, no exemplo que Jesus nos deu. Então, agindo conforme Jesus, teremos a nossa consciência tranquila, ouvindo no fundo, no íntimo, o que Jesus nos disse, teremos consciência e certeza plena da vida futura, e de posse disso, da consciência tranquila, teremos aí os bens materiais que nos cabem, o básico, né? o que precisamos para sobreviver na vida material. Então, com a consciência limpa, aquilo necessário para viver e a fé na vida futura, nos diz lá a pergunta do Livro dos Espíritos, inclusive, aí teremos então a felicidade. Então, é esse o conceito. E aí Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, ou seja, na porta de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, seja no centro espírita, seja nas igrejas, ou em qualquer templo religioso, está lá o Cristo, ou ele, ou através de seus mensageiros, perguntando: que buscais? E é isso que devemos fazer quando estamos buscando a religião. Nós estamos aqui assistindo essa palestra, estamos indo ao centro espírita, buscando a cura, buscando o que quer que seja, buscando sanar nossos problemas, mas quando a gente estiver ouvindo a mensagem, reflitamos o que é que estamos buscando nesse ato, nessa ida ao Cristo. Então, será que estamos valorizando ou colocando como a nossa principal preocupação, repetindo aqui, os valores transitórios, ou estamos buscando os valores que nos dão, como Jesus nos disse, as bases sólidas para que vivenciemos a vida eterna? Então, reflitamos, fiquemos com essa pergunta. Começamos com a pergunta e finalizemos com ela: que buscais? Muito obrigado, meus irmãos. Que o Mestre Divino possa nos acompanhar e que saibamos sempre, de bate-pronto, responder o que é que buscamos quando questionados por ele, e que a resposta seja sempre sermos e seguirmos o exemplo dele. Gratidão, até a próxima.